Alguma vez pararam para pensar se a nossa jornada tem de facto um destino final? Hoje vamos olhar para uma espécie de mapa cósmico, um mapa fascinante que não descreve apenas um, mas múltiplos caminhos para o divino. É um plano absolutamente grandioso que parece abranger todos os seres, desde nós até aos anjos. E a pergunta é mesmo esta: está no centro de tudo, no meio de toda esta imensidão, qual é o propósito? A resposta que vamos explorar hoje sugere que o plano para a nossa existência é, bem, muito mais estruturado e deliberado do que poderíamos se calhar alguma vez imaginar. Para nos organizarmos, vamos seguir este roteiro. Primeiro, o panorama geral, com os 7 tipos de seres ascendentes. Depois, vamos focar-nos na jornada humana. A seguir, exploramos os destinos possíveis, damos uma olhadinha a outros seres neste mesmo caminho e, no fim, juntamos as peças todas para ver o plano coeso. Ok, vamos mergulhar a fundo. A ideia fundamental aqui é que o universo não é um lugar vazio. Pelo contrário, está repleto de diferentes tipos de seres e todos eles estão, de uma forma ou de outra, a subir esta escada cósmica de realização espiritual. E aqui está ela, a família cósmica em todo o seu esplendor. 7 ordens de seres completamente diferentes, desde nós, os mortais, até anjos e outras entidades que, sinceramente, mal conseguimos imaginar. E o mais incrível nisto tudo é que todos partilham o mesmo potencial, a ascensão. Isto dá-nos uma ideia da escala e da diversidade deste plano universal. Muito bem. Depois da visão panorâmica, vamos trazer a lupa para mais perto de casa. Vamos focar-nos na nossa própria jornada. Esta parte é toda sobre o caminho específico e o potencial que está disponível para os mortais, à ordem com a qual estamos, claro, mais familiarizados. E aqui está, a ideia basilar, a pedra angular de tudo isto. Dentro da mente de cada ser mortal existe uma presença divina. E é precisamente essa presença que é a chave, o segredo para o potencial de uma vida eterna e para a ascensão. E esse fragmento tem um nome, o ajustador do pensamento. É, no fundo, uma dádiva do Pai Universal, uma espécie de bússola interior que nos puxa sempre na direção da perfeição e nos ajuda a construir uma alma que pode ser imortal. É basicamente a nossa ligação direta com a divindade. Agora é aqui que as coisas se tornam realmente interessantes. É que nem todos os mortais começam, por assim dizer, na mesma casa de partida. Estão classificados em 3 séries e tudo depende da relação que têm com este ajustador interior. As séries 1 e 2, regra geral, não se fundem com o ajustador. Mas atenção, ainda podem alcançar a vida eterna através de uma fusão com o espírito. Já a série 3, que é a nossa, tem o potencial incrível de se fundir diretamente com este fragmento do Pai. Então, o que acontece no final da linha? Para aqueles que conseguem alcançar a vida eterna, o caminho não é único. Existem 3 destinos muito distintos, e tudo depende da entidade divina com a qual a alma se funde. Esta citação é potentíssima. Ilustra na perfeição o mandamento final e o destino de quem se consegue fundir com o fragmento do Pai. É um chamado para alcançar a perfeição divina, uma jornada que, no limite, nos leva ao próprio centro de toda a criação. E aqui está a ramificação. O tipo de fusão que ocorre determina o destino eterno. A fusão com o Pai, bem, essa abre as portas de todo o universo, levando ao paraíso. Mas, se essa fusão não for possível, a jornada não acaba. Em vez disso, a alma pode fundir-se com o espírito do Filho, dedicando-se ao serviço no seu superuniverso. E há ainda uma terceira via, a fusão com o espírito, que cria cidadãos permanentes e cheios de sabedoria no seu universo local. 3 caminhos, 3 propósitos magníficos. E olhem só para este pormenor que é absolutamente fascinante. A fusão com o espírito tem uma consequência única. A memória da vida terrena apaga-se. Essa identidade, essa memória, tem de ser pacientemente reconstruída, com a ajuda dos anjos e através do reconhecimento da própria alma. Dá que pensar, não dá? A experiência de ter de redescobrir quem se foi. Bem, vamos agora alargar um pouco o nosso foco. É que os mortais não estão de todo sozinhos nesta grande aventura. Existem outras 4 ordens de seres que também estão neste caminho da ascensão. Vamos pensar primeiro nos anjos. Os serafins, aqueles que nos servem como guardiões, não são seres estáticos. Pelo contrário, a sua dedicação e o serviço que prestam aos mortais permite-lhes a eles próprios evoluir e, eventualmente, iniciar a sua jornada rumo ao paraíso. A seguir, temos os filhos materiais. A melhor analogia que podemos usar é a dos Adãos e Evas de um planeta. Eles começam como seres que descem para ajudar a elevar a biologia de um mundo, mas, depois de completarem a sua longa missão,
podem inverter o curso e tornar-se também eles filhos ascendentes. E a diversidade não para. Temos também os intermediários, criaturas únicas que vivem, como o nome sugere, entre o mundo físico e o espiritual. Depois de eras de serviço dedicado ao seu planeta, também eles são libertados para se poderem juntar à longa fila de peregrinos cósmicos. E, finalmente, talvez o conceito mais extraordinário de todos. Imaginem isto: o fragmento divino dentro de um ser, o tal ajustador do pensamento, depois de um serviço absolutamente excepcional, é transformado, pelo próprio Pai Universal, num ser individual. Deixa de ser um fragmento para se tornar uma personalidade completa. É simplesmente o tipo mais elevado e experiente de filho ascendente que existe. E é assim que todas as peças do puzzle se começam a juntar. Todos estes caminhos e destinos, por muito diferentes que pareçam, não são acaso do universo. Pelo contrário, fazem parte de um desígnio incrivelmente inteligente e cheio de propósito. Mas então, qual é o propósito de tanta variedade? A resposta é, ao mesmo tempo, prática e bela. Cada nível do universo precisa de cidadãos experientes e permanentes para a sua administração. E os mortais que se fundem com o espírito ou com o filho tornam-se precisamente isso, veteranos sábios que estabilizam e governam as suas áreas de ação. Nada, absolutamente nada, é desperdiçado. E esta citação resume tudo na perfeição. Nenhum destino é melhor ou pior que outro. Isto não é uma competição. Cada caminho oferece uma glória e uma experiência únicas. Um ser que vai para o paraíso tem um futuro infinito, é certo, mas um cidadão permanente de um universo local adquire uma profundidade de conhecimento que é, à sua maneira, igualmente divina. São apenas diferentes. E terminamos com este pensamento para levar connosco. Se cada percurso, cada destino está tão perfeitamente integrado num plano universal que tem propósito e significado, a questão final torna-se inevitável. Qual é então o propósito do nosso?